Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui dos Guardiões da Família. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a questão do reverter o divórcio, seja ele em curso ou até mesmo depois. Isso é muito, muito importante. Por que eu estou falando isso, pessoal? Que eu vou falar para vocês, dentro de tudo que eu já venho falando, que vocês conhecem a minha estratégia, mas falar de uma outra perspectiva, o que é importante fazer, o que acontece dentro do processo, quando você também está já na reconciliação. Tudo isso são situações interessantes, importantes e estratégicas para que você possa reverter o processo. Beleza, galera? Então aí a Fabiane também, Muritiba lá da T9, Luiz Henrique, Maria Paula da T9 está na área também. A Deiane falou que é a primeira vez, olha que maravilha, a primeira vez aqui na live. Muito bem. T9, e não esqueci minha festa. Eu estava esperando você pedir, Daniela. Eu estava esperando você pedir. Coloca pra gente aí, Daniela, quanto tempo você ficou separada? E vamos fazer festa, Daniela Pires aí da T9. Queremos festa! Queremos festa nesta véspera de feriado. Não é Luiz Manso da T8. Que maravilha! A Priscila também da T9. Muito bom. Indiane também da T9. A galera tocando o terror. Vamos que vamos. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, o Gilson, da T9 também, seja bem-vindo aí, que maravilha. Quero a T10, cai para dentro, vamos cair para dentro já. Finalzinho de outubro, teremos aí a nossa nova jornada reconstruindo o seu casamento, pessoal. Teremos a nova jornada. Luiz Gonzaga, seja bem-vindo. É isso aí, cadê a Daniela? Foram 5 meses aqui, ó. Cadê? 5 meses separada, 3 semanas de contato zero. Festa na live para a Daniela Pires. Palmas para ela, pessoal. Temos que ter aqui bastante energia. Quem está chegando, inclusive na gravação, é assim que funciona, galera. A gente celebra mesmo, porque eu sempre falo, um dia vai ser você. E você tem que aprender a celebrar a vitória dos outros para poder preparar e treinar a sua mente para receber também a sua vitória. É ou não é, galera? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Excelente. Muito bem, olha lá. Domingo ele pediu para voltar, porque Guardião não pede para voltar. Ela ainda solta aquela para dar aquela fechada. Vou colocar aqui, olha lá. Domingo ele pediu para voltar, porque Guardião não pede para voltar. Eu falo para vocês, a galera apavorando aqui. Que espetáculo. Vou até mudar a cor aqui, deixar o nosso rosinha, tá tudo certo. É ou não é? Muito bom, muito bem. Valeu, Daniela, parabéns! Festa na live aí para nossa guardiã, muito bom. Lisiane aí, T9 tocando terror, muito bem. Galera, vamos lá então? Vamos tocar o terror? Então entenda, qual a nossa ideia hoje, pessoal? A nossa ideia hoje é trazer o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, tá? Passos para que você possa reconstruir o seu casamento, reconstruir o seu relacionamento. E nós temos que entender que existe um processo que você precisa passar para que você aumente as suas chances. E, galera, essa semana eu estou muito contente por várias situações, né? Apesar de alguns desafios também que têm acontecido, mas uma coisa eu vou falar para vocês. Inclusive, hoje eu estava conversando, né, fazendo uma entrevista com uma das pessoas que voltaram. Eu sempre gosto de falar com algumas pessoas que voltaram, porque eu gosto de ter o depoimento, eu gosto de entender a história, qual foi a dificuldade, o que aconteceu, deixou de acontecer, e simplesmente as coisas se repetem. Como assim, Luciano? Por que eu quero passar isso para vocês hoje? Porque o que eu falo para vocês aqui é baseado nesse tipo de coisa que eu falei nas entrevistas, é baseado nas aplicações, é baseado nas repetições dos padrões que eu venho avaliando. Então, entenda que tudo que eu falo, existem comportamentos que a ciência explica por que acontece ou deixa de acontecer. Entende, pessoal? Então, é muito importante que você tenha essa percepção
que sim, o que eu falo, inclusive, vai acontecer lá do outro lado. E ela estava relatando, conversando com ela hoje, ela falou, Luciano, foi uma coisa devastadora no começo. Ela é da turma 4. Olha que incrível. Ela voltou em maio e ela veio falar comigo só agora, em outubro. Eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito grato por ela estar compartilhando a história dela. E olha que interessante, né? Ela passou diversas dificuldades. A pessoa estava com outra pessoa, falou, olha, eu estou conhecendo uma pessoa, eu quero ficar com ela, então a gente precisa se separar. Então, veja, é aquilo que vocês falam, mesmo ele já estando com outra, mesmo ela já estando com outro, será que ainda tem chance? E nada, ela falou uma coisa que eu achei muito legal, pedi até para ela contar isso em mais detalhes para a gente, que ela fala assim, Luciano, era meio desesperador, porque eu acreditava no fundo, me peguei lá num dos pilares que você fala, que é o espiritual, né? Ou seja, a fé que as coisas vão acontecer, mas ela falou assim, olha, eu me desesperava, porque todas as vezes que eu estava fazendo as mudanças, que eu estava desenvolvendo, eu não via nada acontecer do lado de lá. Eu não via nada acontecer do lado de lá. Era angustiante. Entende, pessoal? Era muito diferente, muito difícil o que estava acontecendo, mas eu continuei fazendo. E ela continuou. E num determinado momento, ela teve uma janela de oportunidade. E nessa janela de oportunidade, pelo fato dela ter vivido todo o processo que eu vou falando para a galera, entende? O que aconteceu? Nessa janela de oportunidade, ela começou a virar o jogo. Então, galera, é isso que vocês têm que entender. Muitas vezes, as respostas não vão vir na velocidade que você quer, do jeito que você quer. E nem por isso você pode desanimar, desacelerar, desacreditar ou desistir. Precisamos ter consistência. Precisamos ter fé. Precisamos ter mudança emocional. É uma jornada. Mas como ela mesma disse, não tem preço quando você consegue ver a sua família reconstruída novamente. Entende, pessoal? Então, quem está aqui comigo? Quem está conectado com o que eu estou falando, pessoal? Hein? Então, vamos lá. A Marinalva também voltou. O pessoal está gritando aqui no YouTube. Cadê a Marinalva? Marinalva, conta pra gente como, quanto tempo você ficou. Ah, tá aqui, ó. Achei ela. A Marinalva falou, Luciano, depois de 9 meses, estamos namorando! Palmas para a Marinalva! 9 meses depois. É ou não é, pessoal? Dúvida? Vamos lá. Vamos ver o pessoal aqui colocando. Cadê? Pessoal conectado comigo. Parabéns, Marinalva! Palmas e festa na live para a Marinalva também. Que maravilha! Vamos tocar o terror. Vamos tocar o terror, pessoal. E como a Marinilda falou agora, tocar o terror e toca esse dedo no coração, toca esse dedo no curtir para que o nosso amigo Google, Facebook e Instagram compartilhe essa live para mais pessoas e mais pessoas possam se beneficiar se esse sentido faz sentido para você. Beleza, galera? Maravilha? Então, vamos que vamos, galera, porque o processo, ele tem todo um passo a passo. Então, não adianta, independente de qualquer coisa, mesmo que você não esteja vendo nada acontecer, você tem que, muitas vezes, confiar, seguir o caminho por saber que é o certo, mesmo, muitas vezes, a sua mente querendo sabotar você. Mesmo, muitas vezes, a sua mente querendo dizer, olha, não vai dar certo, desiste, não vai funcionar. Mesmo as pessoas, muitas vezes, falando para você, olha, larga dele, larga dela, ela não te merece, ela sacaneou, fez você sofrer, e blá, 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 blá. Veja só, quem tem que saber disso é você. Quem tem que tomar a atitude, tomar uma decisão, é única, exclusivamente uma pessoa, você. Então, pessoal, vamos começar a entender aqui
Como que faz para reverter um divórcio? Como que faz para reverter um processo como esse? Primeiro, vamos entender o que não fazer, tá? O que não fazer. Porque aí é aonde mora o perigo, tá certo? Nós temos que saber o que fazer e o que eliminar, não só de cometer erros, mas saber como eliminar, como buscar as informações. Então, a primeira coisa é, não pegue dicas de pessoas que têm somente uma única realidade. Ou, no máximo, duas realidades. Como assim? Galera, o que eu quero dizer? Aquele amigo, aquela pessoa da sua família, entende? Que muitas vezes tem a realidade dela, que ela viveu, talvez até mesmo um divórcio, ou simplesmente teve ainda um contato com algumas pessoas à sua volta. Deixa eu falar uma coisa para você. Não pegue dicas com pessoas que não estão preparadas. Isso daí eu estou alertando porque é uma das grandes falhas. As pessoas acabam se permitindo viver o processo de outras pessoas. Elas acabam querendo aplicar o que a outra pessoa aplicou, achando que aquilo vai perfeitamente funcionar para você. Ou apenas essa pessoa vai estar colocando para você a realidade dela, uma única realidade. E aí acaba com que você aplicando aquilo que talvez tenha funcionado para ela. Então lembre-se, procurar dicas com outras pessoas que não estejam preparadas é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. Depois não adianta dizer para a pessoa, pô, mas você falou para eu mandar a carta, abrindo o meu coração, rasgando o meu coração. Eu não devia ter feito isso. A culpa é sua. Não, a culpa é sua que resolveu escutar a pessoa. Que não tentou fazer ou buscou fazer a coisa de uma forma mais estruturada. Lembre-se, quando você coloca o volante da sua vida na mão de outra pessoa, não pode reclamar se essa pessoa bateu o carro da sua vida. Porque quem decidiu terceirizar o volante foi você. Eu quero dizer isso para vocês, pessoal, por quê? Não é para te culpar, para te julgar, não, porque você pode fazer isso sem querer. Você pode fazer isso na melhor das intenções. Sabe por quê? Porque está doendo. Porque você está sofrendo. E você está aceitando qualquer coisa para parar essa dor. Mas entenda, não funciona de qualquer jeito. Lembra-se, quando você está com uma dor física, é natural, quando está muito desesperada, uma pessoa vira para você e fala assim, ó, meu, esse remedinho aqui, você fala, não quero nem saber qual é o remédio, me dá o remédio que eu preciso parar com essa dor. Faz sentido, pessoal? Só que lembre-se, essa hora que você quiser tomar qualquer remédio, que seria a dica, seria qualquer coisa, pode, muitas vezes, agravar a dor. Pode agravar a dor. Então, o que eu quero dizer? Eu não estou aqui falando para você não pegar dica, te culpando, te criticando. Não, tá tudo bem. Eu estou me colocando do seu lado e falando, ó, eu entendo esse seu comportamento, mas eu tenho a obrigação de dizer, cuidado, porque esse remedinho para aliviar a dor pode muitas vezes mascarar a real causa e você acabar deixando piorar e agravar a situação. Tá fazendo sentido, pessoal, que eu tô falando para vocês? Sim ou não? É ou não é? Então, vamos começar a entender. Não brinque. Outra coisa que você não pode fazer é não brincar com o teste do certo e errado. Ah, vou ficar testando. Quem sabe dá certo. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. É a sua família. É o seu casamento. É um projeto de vida.
Você vai brincar de testar? Você faria isso com a vida do seu filho ou do ente mais querido que você tem? Não, testa aí, se funcionar, funcionou. Se não funcionar, aí morre. Você faria isso? Ah, Luciano, mas a consequência... Não, a consequência é o quê? O final das coisas. Eu sei que às vezes eu falo de forma dura, mas é para você o quê? Acordar e chocar e falar assim, caramba, é verdade. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Então, lembre-se, não brinque do teste de certo e errado. Faça o melhor que você pode dentro de uma linha. Isso quer dizer que existem riscos? Sempre vai existir risco. Até mesmo quando você está fazendo, por exemplo, na área da saúde, utilizando ainda a mesma metáfora aí. Imagina que a pessoa está lá com um problema de saúde. Uma coisa é você falar assim, ó, faz qualquer coisa e vamos ver o que dá. Outra coisa, você fala assim, ó, estudou, desenvolveu. O melhor caminho é esse. Ainda existe um risco de problema. Mas as chances de sucesso é muito maior. A pergunta que você tem que fazer é, para onde eu estou levando as minhas chances? Para o abismo ou aumentando as chances de sucesso? O que eu estou decidindo? Está melhorando minhas chances de sucesso ou está destruindo minhas chances? Faz sentido, galera? Sim ou não? Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, vamos continuar aqui para a gente poder buscar então o processo. O que eu falo? Eu vou passar para vocês, basicamente, alguns passos dentro do sistema. Dentro desse processo que eu falo para vocês. Reconstrução de casamento não é algo aleatório. Não é uma cartinha. Não é uma resposta. Não é uma única coisa que você vai fazer. E sim, uma sequência de tarefas, desenvolvimentos, aplicações, acompanhamento, ajustes de rota, para que você possa ter o resultado que você busca. Então, primeiro passo que você precisa entender, o primeiro passo é que você precisa aprender a parar de errar. Esse é o primeiro passo, por isso que eu falei, para tudo. Ou seja, você vai parar de afastar a pessoa de você, pelo menos você vai estancar. Porque hoje, se você vem cometendo os erros, o que acontece? Não é que você não está trazendo a pessoa de volta, você está afastando ela. Se você pelo menos parar de afastar, você já está no lucro comparado a cometer os erros. Entende, pessoal? Segundo ponto. Um exemplo, né, que você... Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Um exemplo de parar de errar é aquela famosa história de querer ficar por perto o tempo todo. Eu preciso estar por perto, porque a pessoa tem que ver, ela tem que perceber, e eu fico por perto, porque se eu me afastar, ela vai me esquecer. Se eu me afastar, ela vai arranjar outro, vai arranjar outra. Se eu me afastar, ela vai acabar seguindo a vida dela e eu vou perder minhas chances. Errado! Errado! Você está perto de uma pessoa que exatamente não quer você por perto nesse momento. É duro o que eu estou falando, mas respeite. Faz sentido, pessoal? Outro ponto é ter clareza. Escreve aí para mim, ó. Eu preciso de clareza de todas as áreas da minha vida. Eu preciso ter clareza. E por que eu falo que ninguém te conta essas coisas? Porque as pessoas não falam os bastidores, não falam aquilo que verdadeiramente vai impactar e devolver as suas chances em direção ao sucesso. Então escreva para mim aí no chat para ver se você entendeu. Clareza em todas as áreas da vida. Você precisa ter clareza em todas as áreas da vida. E quando eu falo clareza, é monitorar, é aprofundar. Talvez você acredite que está bem. Talvez você até acredite que você está bem. Acreditar é uma coisa. A maioria... Galera, olha bem para mim que eu vou falar agora. Olha bem para mim que eu vou falar agora. A grande maioria das pessoas chegam em mim, às vezes, falando do financeiro. Fala, Luciano, meu problema é só financeiro. Fala, pô, beleza. Se é só financeiro,
Vamos destravar esse mundo comportamental aí do mundo financeiro. Vamos destravar, vamos desbloquear essas crenças e vamos rumo à prosperidade. Mas, deixa eu fazer um mapeamento com você. E quando eu começo a fazer o mapeamento com a pessoa, a hora que termina esse mapa, a pessoa olha e fala assim para mim, ó. Rapaz, eu achava que o meu problema era só dinheiro. E sabe o que eu descubro? Que o dinheiro é o menor dos problemas da pessoa. Que, inclusive, o dinheiro só é problema porque existe disfunção em outras áreas. Hoje, talvez você fale assim, Luciano, eu preciso do meu casamento. E eu vou virar para você e vou falar assim, ó, provavelmente o casamento, ele é consequência das outras áreas da sua vida estarem disfuncionais, que refletiu no acabar com o casamento. Por exemplo, tratamento com os filhos, cuidar da própria saúde, da autoestima, problema financeiro, você está de repente em depressão, não saber lidar com as dificuldades, não ser resiliente, ser uma pessoa ciumenta, tudo isso estão em outras áreas da sua vida que, por causa dessas características, faz você pagar o preço aonde? Na relação. E por que a relação aparece por último? Porque escreve aí para mim, o relacionamento normalmente é o último elo a romper. Fala agora para mim assim, ó, vixe. Quando o relacionamento rompe, muitas coisas já estão disfuncionais na nossa vida. Infelizmente. Tanto é que a maioria dos... Por que você acha até mesmo da traição? A traição, o financeiro, a saúde, você não ajuda as pessoas, você não tem alegria na alma, você não tem um relacionamento extraordinário com seus filhos, você se afastou de Deus, você se afastou da espiritualidade, só vai lembrar dele na hora que o pau está quebrando. E aí você não entende porque está tudo ruim. Está na hora de você virar esse jogo. Eu sempre falo isso. Tá fazendo sentido, pessoal? Sim ou não? Quem está se identificando com o que eu estou falando para mim? Você tem que entender. Escreve aí, ó. Escreve assim, ó. Eu sou um ser sistêmico. Escreve aí para mim. Eu sou um ser sistêmico. O que isso significa? O que isso significa? Significa que para você ter um casamento extraordinário, antes você tem que ter uma vida incrível. As áreas têm que estar em harmonia. Não adianta você achar que vai reconstruir o casamento estando estourado na saúde, doente emocionalmente, quebrado financeiramente, longe de Deus, não tendo fé, uma pessoa pessimista. Me fala uma coisa, cara, você tem tanta coisa para resolver na tua vida, por que você está se preocupando com o relacionamento? Porque normalmente você acredita que pelo menos ali eu era feliz. Ali pelo menos era bom. Galera, quebra isso. Vamos começar a quebrar esse sistema. Vamos começar a tocar o terror. E quando eu falo tocar o terror na vida, é na sua. É mostrar para que você veio para esse planeta. Isso muda tudo. A qualidade de vida, a alegria, o entusiasmo, a admiração, a evolução. Eu olho para a minha vida, eu estou feliz com a minha vida. E não é porque meu casamento está comigo, meu casamento ele é consequência. Eu falo isso, quantas vezes eu falo isso aqui? Então, galera, entenda. Primeiro de tudo, a gente tem que parar de errar. Depois, eu tenho que ter clareza em como estão todas as áreas da minha vida. Ter clareza do nível da minha autoestima. A minha autoestima, o que é estima? O pessoal fala o quê? Faz uma estimativa aí. O que é estima? É valor, é o seu autovalor. Como que está o valor que você dá para você mesmo? Eu tenho que ter clareza do nível da minha autoestima. Eu tenho que saber como que eu estou me valorizando dentro desse processo.
Depois disso, eu preciso entender e conhecer, anota aí, é processo que eu estou falando, conhecer com profundidade as 4 fases mais importantes da reconstrução de um casamento, que são, anota, 1, ações de impacto imediato. 2, ativação do poder pessoal. 3, o quebrar o silêncio para reaproximação e reconciliação. E aí você entra no processo da reconstrução do processo, do seu casamento. Quem está entendendo, pessoal? Eu estou abrindo aqui um passo a passo para vocês entenderem. Se vocês não anotarem e pularem essas peças, vocês vão ter muitos problemas na linha do tempo. Entende? Aí o pessoal falou aqui assim, ó. Cadê? Ixi, perdi a parada. Cadê aqui? Tenho recebido. Perdi a mensagem da pessoa. Ela passa tão rápido aqui que eu perdi. Que a pessoa tinha feito uma pergunta ali, mas eu queria ler, senão não vai fazer sentido. Mas beleza. Então, entenda esse processo, galera. A Fabi Montinho fala assim, isso tem a ver com constelação familiar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou constelador, mas eu conheço, já participei de constelação familiar também. E uma coisa que eu notei dentro da constelação familiar é que existe exatamente a mesma estrutura, só que com uma outra roupagem daquilo que a gente trabalha na ressignificação de crenças e repetição de padrão. É a mesma coisa. É você colocar as peças nos lugares certos. É muito interessante. É muito interessante. Entende, galera? Beleza? Olha lá, Caroline Jardão falou assim, ó, o meu ex disse que não quer voltar por nada. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A história que eu contei hoje, no comecinho desse nosso bate-papo aqui, ó, eu contei uma história para vocês. De uma pessoa que me contou hoje. Ela falou assim, ó, ele estava afastado, mais ou menos em setembro, outubro, mais ou menos, ele se afastou. Em novembro, ele pediu para separar. Em dezembro de 2021, em dezembro, ele falou que estava com outra pessoa, etc e tal, que já tinha conhecido outra pessoa, porque eles tinham ido morar em outro país. Ele tinha ido morar em outro país, ela estava aqui, que iria depois. Ok? Ele falou, olha, eu estou bem com ela, conheci, eu quero ficar com ela, portanto, eu quero divórcio. E eu te pergunto, uma pessoa que fala assim, ó, eu quero ficar com a outra pessoa, então eu quero divórcio? O que muda essa fala da outra pessoa virar e falar assim, eu não quero mais, eu não volto de jeito nenhum? Cara, se a pessoa acabou de falar que decidiu ficar com a outra, qual que é o pensamento dela? Eu não quero mais, eu não vou ficar com você porque eu quero a outra. Aí o que aconteceu? Ela simplesmente soltou aquela nossa palavrinha mágica. E daí? Não é assim que eu falo? Ah, ele tá com outra. E daí? Ah, ele falou que não quer mais. E daí? Ah, mas falou que não me ama mais. E daí? Por que você tá dando conta disso? Por que você tá dando ouvido para quem tá falando essas besteiras nele? Deixa ele passar o deserto dele, curtir a solteirice dela. Whatever, galera. E daí? Porque você, quando acredita, nós falamos isso nessas lives dessa semana, quando você acredita nessa parada, é você que está instalando uma crença e vai sabotar os seus resultados. Tem um nomezinho com 2 letras chamado fé. Tem hora que você precisa sim ter fé. Olha lá, Juliana Oliveira, ele está em outro estado e bloqueado. Fé, minha querida, fé, guardiã. Deixa ele cuidar da vida dele por enquanto. E eu tenho uma parte muito louca, porque quando esse cara estava em outro país, Galera, olha lá, alguém falou aqui para mim assim, ó, nossa, esse e daí é liberdade. É ou não é? E daí? Ah, meu amigo, vai cuidar da tua turma. E daí? É meio que assim, ó,
Deixa, que eu vou pensar se eu vou te dar uma chance. Todo mundo fala assim, meu, você tá alucinado, ele tá com outra, tá super feliz, tá postando. Eu falei, deixa ele lá, deixa ele lá. O universo tá trabalhando para mim também, porque eu vou trabalhar em mim. Agora a pergunta é, e aí? Você está preparando o terreno para receber a chuva e o seu milagre? Ou você está duvidando e está esperando chover para falar assim, opa, tá chovendo, deixa eu preparar a terra e perder a chance? Você vai ter que juntar as duas coisas. Tem hora que você vai ter que caminhar pela fé. Você vai ter que continuar agindo, se desenvolvendo, lendo, estudando, fazendo o que tem que ser feito, mesmo sem estar vendo o que está acontecendo do outro lado. E quando você mergulhar nessa parada, aí o pau quebra. Tudo bem, pessoal? Tá fazendo sentido? Quando o jogo vira, é bom demais. Ela até falou assim, né? Ela falou, Luciano, quando ele veio falar comigo, ele me olhou e falou assim, nossa, porque ele estava esperando, Luciano. Ele estava esperando que eu estaria feia, acabada, triste, com uma postura ruim. Mas eu sou guardiã, Luciano. Ela falou assim mesmo. Eu sou guardiã, Luciano. Eu estava extraordinária. E não era por ele, não. Eu me sentia assim. E chocou, porque ele falou, nossa, você está muito diferente. E não é porque ela falou assim, eu estava na academia, etc e tal, mas ele pegou a energia. Ele sabia que tinha alguma coisa muito diferente. E ele, uma hora, confessou, a minha vida está muito ruim. E é todo mundo, e ela achando que a vida dele estava incrível porque ele tinha ficado com a outra, porque estava postando foto, porque já tinha trocado até no Facebook, nas redes sociais, e você às vezes aí se impressionando com essa presepada que o outro lado está fazendo e aceitando uma mídia que todo mundo só coloca o que é bom. Já viu alguém colocar em rede social que está lascado? Já viu alguém publicar lá e falar assim, hoje, galera, minha vida tá meu relacionamento tá ferrado, minha vida tá ruim, eu tô devendo no banco e eu tô aqui publicando para você. Já viu alguém fazer isso? Pois é, galera. Tá caindo ficha aí, sim ou não, pessoal? A Bia Alice falou assim, presepada, tá ficando presepada, pô. Para com isso. É muito louco. E você vai ter uma libertação. Você tem que lembrar que no final disso tudo, você vai ter uma libertação. Tem gente que vai falar para mim assim, Luciano, mas isso tudo cansa muito. Eu falo, beleza, você está cansado da sua vida ou de tentar convencer o outro? Porque quando você coloca metas, objetivos e fala, cara, eu vou voar. Deixa eu falar, tem vezes que você não vai nem lembrar do que está acontecendo do outro lado. Você não vai nem lembrar. E a hora que você começar a perceber isso, alguém perguntou, Luciano, o que é deixar ir? Deixar ir não é desistir. Deixar ir é você se apegar a você. É você se amar de tal forma que você vai dizer assim, cara, eu quero você na minha vida, mas eu não preciso não. Ah, vamos voltar? Mais um detalhe. Ele falou, olha, eu quero mais uma chance, vamos voltar. Sabe o que ela falou? Deixa eu pensar. Ela queria, mas ela falou, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Ela ficou 15 dias sem falar com ele. Pensando, ela falou, realmente, Luciano, eu precisava pensar o que eu ia fazer e ainda precisava voltar devagar. Tudo o que aconteceu, tudo que você falava, foi legal ela falar isso, porque é legal, e ela vai contar, ela contou essa história, na verdade, e ela falou, né, nossa, impressionante como o lado de lá também está passando por muita coisa, a gente não sabe, porque quando meu marido voltou, ele me contou o que estava acontecendo do lado de lá. Entende? Julie, deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar uma palavra só que vai ter todo o significado, tá? Tramontina, conhece? Corte rápido. Eu já falei, ele tem um comportamento mimado, eu conheço a tua história. Ele tem um comportamento mimado e ele é disfuncional emocionalmente falando. Ele precisa amadurecer. Ele precisa amadurecer. Tramontina. É ou não é, galera? Tá bom? Vamos lá encerrar então aqui? Tem mais um pouquinho para falar algumas coisas para você.
Outro ponto que você tem que entender para você poder reconstruir a sua família, galera, é conhecer também os desafios e estar consciente do que vai tentar te sabotar ali na frente. Porque isso vai acontecer. De novo, eu não estou falando a minha opinião, estou falando por experiência. Várias e várias horas, milhares de horas, analisando e acompanhando pessoas na reconstrução dos seus casamentos. Então, eu vou falar uma coisa para você. Você vai passar por momentos de sabotagem, próprio e de outras pessoas. Você tem que estar consciente de quais vão ser esses desafios que vão acontecer. Você tem que estar consciente que tem que desbloquear o emocional e racional para que te permita mergulhar no processo. Para que você olhe para tudo e fale assim, ó, a minha família, a minha vida, vale tudo. E eu não abro mão de um resultado extraordinário nessa área. Você precisa se permitir entrar em contato com o seu emocional como você nunca fez antes. Você olhar para tudo isso e entender que você está construindo toda essa realidade que você está vivendo hoje. Enquanto você não mudar, você vai continuar condenando o seu futuro a ser exatamente como você vive até hoje. Se você não gosta do que você vive, está na hora de você virar essa chave. E é agora. Para de tentar esperar as coisas melhorarem para você começar a mudar. Entende, galera? Entenda uma coisa. Eu mudo para melhorar as coisas. Eu não espero as coisas melhorarem para começar a mudar. Entenda isso. Eu mudo para poder moldar as melhorias e viver as melhorias. Só que a maioria das pessoas está assim, ó, não, deixa as coisas melhorarem um pouco, aí eu vou fazer o que tem que ser feito. E essa pessoa vai esperar 5 anos, 6 anos, 10 anos. Quem está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Quem está entendendo? Então, respira fundo. E para fechar, quando você for reconstruir, você tem que estar com o teu emocional muito bem preparado. Você tem que estar com o teu poder pessoal extraordinariamente bom. Porque nessa hora, é a hora que você vai possivelmente sabotar a sua reconstrução. Você vai começar a ver, inclusive, que essa pessoa tem muito mais sombra do que você conseguia ver antes. E não é porque ele colocou as garrinhas de fora, é porque a sua luz começa a colocar em evidência o que está errado do outro lado. E nessa hora, se você não tiver sabedoria, você sobe no pedestal e destrói a relação. Tá fazendo sentido, galera? Sim ou não? Então, pessoal, é isso. Quer viver uma reconstrução? Quer viver o extraordinário? Você tem que dominar os passos que eu falei hoje aqui para você. Você tem que dominar. Não é a mensagem estratégica mágica. Não é isso. Entende? Não é o que eu mando. Não é a carta manuscrita. Vocês estão querendo buscar a carta manuscrita achando que isso vai resolver o problema. Não vai, galera. Não vai. Isso pode até ser utilizado. Ou, Luciano, o que eu falo depois que acabar o contato zero? Eu evito até falar, porque as pessoas vão sair correndo para mandar qualquer coisa para quebrar o contato zero e vai se lascar de novo. Por quê? Porque o contato zero é uma parte, é uma peça do quebra-cabeça. Não é a solução. Às vezes as coisas acontecem mais rápido para uns e para outros mais devagar. Por quê? Porque é assim que funciona. Cada um está num estágio, inclusive, de vida e do seu próprio estado emocional. Você precisa aprender a destravar isso tudo. Fechou? Tamo junto? Então, galera, respira fundo. Ah, que maravilha! E a gente se vê amanhã, galera. Valeu!